Então, voltando ao nosso assunto, materiais de embalagem, né, como que é o mercado de frascos para embalagens no Brasil? Geralmente são poucos fornecedores, geralmente multinacionais, então eles estabelecem o preço, a gente não tem tantas opções assim, são 3, 4 fornecedores para cada tipo de embalagem. Por exemplo, frascos de vidro, ampolas de vidro, frascos PETs, não temos uma gama, milhões de fornecedores, né? A gente precisa comprar de alguns fornecedores só, porque só eles têm disponíveis, então eles fazem quase que um cartel dos preços dessas embalagens, né? E a gente não tem muita opção. Bom, eu coloquei aqui da Shot do Brasil, mostrando as especificações de uma ampola de vidro, tá vendo? Então, todas essas medidas aqui são ensaios de qualidade que a gente tem que fazer nas ampolas e elas têm uma especificação aqui de altura, de largura, diâmetro do gargalo, né? De espessura do vidro aqui interno, da parede do vidro, né? É bem específica. Aqui a gente vê uma ampola aberta, que é um padrão, a maioria das empresas farmacêuticas trabalham com ampola aberta. Ela vem aberta para a gente, na máquina de injetável, a gente colocar o líquido aqui dentro e depois vem com o maçarico aqui a 1000 e poucos graus e vai fechar essa ampola e a gente vai ver como a gente conhece, né? Aqui a gente está vendo um tipo de ampola também que tem apenas um ponto aqui para quebra. Aqui a gente vê uma outra ampola aberta, com pescoço maior, né? Então, para um outro tipo de máquina. E aqui a gente vê uma ampola que vem fechada, que trabalha com, por exemplo, esse fornecedor italiano Marzocchi, ele trabalha com ampola fechada. A vantagem é que você não precisa lavar essa ampola na fábrica, tá? Então, tem vários tipos de ampolas diferentes, né? Aqui ele está mostrando como forma B, C e D. E elas são feitas de um vidro especial, que a gente chama de vidro tipo 1, nós vamos falar um pouquinho na frente. E a gente pode ter frascos para invase de xaropes de antibióticos orais, e podem ser de vidro, aí vai ser o vidro tipo 2, e podem ser de PET. Vamos falar dos recipientes de vidro, então. O vidro é amplamente utilizado em embalagem de medicamentos porque o vidro é a substância de embalagem mais quimicamente inerte que existe. Ela, na verdade, ela só perde para uma substância que é mais inerte que ela, que é o quartzo. Mas ninguém vai fazer embalagens de quartzo. Então, o vidro é muito interessante. Ele praticamente não reage. Se a gente for pegar o vidro tipo 1, que é esse vidro especial para fazer injetáveis, né, é um vidro tratado, então ele é muito resistente e não reage, ele vai manter o conteúdo do seu medicamento íntegro, né, e não vai ter nenhum tipo de reação. Então, bastante interessante, tá? Que mais? Em comparação com o plástico, eles apresentam menos permeável a gases, né? Então, outra vantagem do vidro. Ele está disponível numa grande variedade de quantidade de tamanhos, cores e formas, né? Se eu quiser fazer uma embalagem diferente, por exemplo, uma empresa de cosméticos trabalha muito com embalagens diferenciadas. Eu posso fazer uma forma, né? E ter essas embalagens diferentes. Então, um vidro é muito bom de trabalhar, ok? As desvantagens do vidro é a fragilidade dele, né? Então, vamos imaginar uma máquina de vase automática numa indústria trabalhando a todo vapor, e aí um vidro não sai bem lá na correia e quebra. E aí espalha vidro, e aí quebra e suja a máquina com o produto, com o xarope. Tem que parar, gente, fazer uma limpeza, retirar vários frascos para descartar, que pode ter voado algum caco de vidro. Então, tem esse problema. Quem tem filho pequeno também já teve um problema de provavelmente ter quebrado um medicamento em vidro, né? Hoje em dia quase não tem, mas, por exemplo, dipirona, eu não sei como é que tá hoje, mas era em frasco de vidro, o xarope de dipirona, né? O elixir de dipirona. E vidro é uma coisa que quebra, não tem jeito. Uma outra desvantagem é o peso, gente, é muito pesado trabalhar com vidro, né?
Ontem eu estava trabalhando com minhas embalagens de vidro na minha fábrica de bebidas e, nossa, a gente fica muito quebrado. Quando eu trabalhei em indústrias farmacêuticas, que eu fui chefe de setor de líquidos, né, o que a gente fazia? Eu, como chefe de produção, não tinha como colocar mulheres na ponta de linha da linha de líquidos orais, porque era pegar caixa pesada de vidro o dia inteiro. Então, só tinha homens trabalhando na ponta de linha, né, que é um serviço, o homem tem mais massa muscular, né, não tem comparação, ele é mais forte que a mulher, então, nesse ponto, é uma desvantagem. Depois passou para PET, e aí as mulheres invadiram as linhas de invase de líquidos lá, né? Mas, enfim, tem essas desvantagens, mas ele tem essa vantagem muito, muito importante dele ser quimicamente inerte. Bom, de que é composto o vidro? Os principais componentes são a areia, né, que é a sílica, o carbonato de cálcio, carbonato de sódio e pó de vidro. Então, esses são basicamente os componentes para se fabricar o vidro. O pó de vidro vai ter uma função de agente de fusão, né? Começar a fusão ali para essa mistura. E isso é feito a altas temperaturas, tá, gente? Existem muitos cátions comuns também encontrados nos vidros, por exemplo, né, silício, alumínio, boro, sódio, potássio, cálcio, magnésio, zinco e bário. Alguns desses cátions, eles vão ter alguns poderes de mudar características do vidro, por exemplo, aumentar a resistência, aumentar a transparência ou reduzir. Então, olha só, uma redução na proporção de íons sódios torna o vidro quimicamente resistente, diminuindo o sódio. No entanto, a redução de metais alcalinos torna a sua produção mais difícil e mais cara. Fica mais difícil de produzir, eu gasto mais energia. Então, a indústria tem que ficar balanceando aí essa carga de íons. O boro, ele reduz a temperatura necessária para fundir o vidro. Isso é muito interessante, porque eu vou gastar menos energia, vou ter uma temperatura mais baixa para chegar no ponto de fusão. O chumbo, gente, não vou usar nunca chumbo, né, em vidro para a indústria farmacêutica, mas ele proporciona um brilho muito diferente para o vidro. Então, o que são os cristais? São os vidros com uma porcentagem maior de chumbo. Por que eles são famosos lá na Bavária? Eu não sei se tem alguma menina aqui na sala que está para casar, né? Mas quando nessa época a gente começa a entender um pouco mais de cristais e etc. Então, esses países, geralmente, eles têm uma legislação que permite usar uma quantidade maior de chumbo para fazer esses cristais, né? E o chumbo é o tóxico, todo mundo sabe, né? É lógico que no vidro ele não vai ter problema, mas quem trabalha com ele, manipulando esse vidro, pode ter problemas. Então, o chumbo, ele vai dar transparência e brilho dos cristais. O óxido de alumínio aumenta a dureza e a durabilidade do vidro e aumenta a resistência química. Como que se faz vidro? Né? É interessante a gente entender um pouquinho, gente. Trabalhando na indústria farmacêutica, eu tive que trabalhar, como eu falei para vocês na primeira aula, muito com embalagens. E tive que saber um pouco sobre vidro, né? Tinha um chefe que queria uma embalagem específica para a empresa dele, apesar de ser indústria de medicamentos, ele queria fazer um frasco diferente, né? Então, até atrás disso, eu também tive que ir para investigar. Bom, existem alguns processos de produção de vidros. Quais são eles? Sopro é o mais importante, as ampolas são feitas por sopro, né? Os frascos de vidro hoje em dia, frascos de perfume, de cosméticos, são todos feitos por essa tecnologia. É lógico que não é dessa foto aí, tá, gente? Essa foto é ilustrativa, mostrando o início da produção de vidro no mundo, né, que era manual, e, na verdade, lá na ilha de Murano, na Itália, perto de Veneza, também ainda existe produção de vidro, na verdade, arte, né, artigos de arte, decoração, vasos, dessa forma aí. Mas a indústria mesmo, que fornece para a indústria farmacêutica, ela vai usar máquinas automáticas de sopro, ok? Então, esse tipo de produção usa ar comprimido para formar o vidro fundido na cavidade de um molde metálico, né? Desculpa. As ampolas são produzidas por estiramento.
Os frascos de xarope são produzidos por sopro. Então, é a segunda técnica de produção de vidro. A gente vai pegar essas varetas de vidro aqui. Então, no caso dos injetáveis, são varetas muito finas de vidro tipo 1. Elas vão ser aquecidas e vão ser estiradas, isso é, elas vão ser puxadas e moldadas, né? O vidro fundido é forçado a passar através de rolos que moldam o vidro amolecido. É normalmente empregado na produção de varetas, tubos e vidros laminados. As embalagens farmacêuticas estiradas a partir de tubos são ampolas e vials, né? Vials são pequenos frasquinhos que a gente usa no controle de qualidade físico-químico, principalmente, por exemplo, para fazer as análises de HPLC. Deixa eu subir aqui um pouquinho, que eu estou atrapalhando. Aí. Bom, quais são as vantagens? Nessa técnica, ela é mais cara, mas as paredes da embalagem, elas ficam muito finas, elas são muito finas, então eu tenho uma qualidade, assim, da espessura da parede mais uniforme, né, melhor, mais correta para quem precisa manipular, por exemplo, ampolas em máquinas que são muito exigentes com esse padrão de qualidade, né? Então, não tem tanta distorção na quanto na moldagem por sopro. Não sei se, bom, acho que vocês nunca repararam assim tão de perto um frasco de vidro de xarope, né? Mas quem trabalha com isso tem que fazer isso. E às vezes a embalagem, a espessura da parede desses frascos é muito irregular. E a espessura dos frascos injetáveis é muito mais interessante, muito mais homogênea. Vamos lá, que deu um probleminha aqui no meu mouse, pelo visto. Eita. Quais são as técnicas de produção do vidro farmacêutico? Mais duas, então. Uma outra técnica é a prensagem, né? Nesse método, a força mecânica é utilizada para prensar o vidro contra um molde. Então, eu vou prensar 2 moldes de vidro. Não é muito usado, tá? Eu falei para vocês, a gente vai usar principalmente nas embalagens para a indústria farmacêutica, o sopro e o estiramento. Mas existe também a técnica de prensagem e existe a técnica de moldagem. Nessa técnica, utiliza-se a gravidade ou uma força centrífuga para fazer com que o vidro fundido, né, se encaixe perfeitamente no molde e aí depois ele vai ser resfriado e vai formar a embalagem. Então, são essas as 4 técnicas de produção do vidro. E a coloração dos vidros? Gente, vocês veem, principalmente hoje, a gente vê a maioria dos medicamentos em frascos de vidro ou de PET são da cor âmbar. Por quê? A cor âmbar e a vermelha são as duas únicas que barram a luz ultravioleta. E a luz ultravioleta ela é responsável por várias reações de degradação do medicamento. Então, é muito mais interessante usar um vidro que vai proteger, né, o meu medicamento, o meu princípio ativo e os recipientes de reações devido à luz ultravioleta. Então, normalmente as embalagens de vidros para fins farmacêuticos estão disponíveis na cor transparente, totalmente clara, ou âmbar, que é aquela cor meio marrom, né? Que todo mundo já viu um frasco, o frasco de cerveja é âmbar, tá? Outras cores são utilizadas na indústria cosmética. Aí sim, para perfume, né, gente, tem uma infinidade de vidros coloridos aí, dependendo do que o fabricante de perfume quer passar para o cliente. Bom, apenas os vidros âmbar e vermelho são eficazes contra raios ultravioleta, né, já disse. Na farmacopeia americana, ela especifica que embalagens com barreira fotoprotetora devem impedir a entrada de comprimentos de onda entre 290 e 450 nanômetros, né? A substância que vai dar a cor vermelha, cor âmbar ao vidro é o óxido de ferro, tá, gente? Então, o óxido de ferro, ele existe em várias tonalidades diferentes, dependendo da concentração também, ele vai dar uma cor diferente, e ele é que é usado para colorir, principalmente os vidros âmbar, tá? Vamos ver o que a nossa Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, fala sobre os vidros. Fala só um pouquinho aqui.
Os recipientes para preparações injetáveis devem ser fabricados com materiais que não provoquem interação com o conteúdo e possuam transparência suficiente para permitir inspeção visual. Muito interessante, né? É muito interessante ser transparente para a gente conseguir ver um pouco o que está lá dentro. As tampas, quando usadas, tampouco podem influir na composição ou na conservação do medicamento, oferecendo perfeita vedação, mesmo depois de perfuradas várias vezes. Vou dar um pause aqui, tá? Não consegui. Gente, eu levei um susto porque chegou um carro aqui em casa e eu fiquei com medo do gatinho que tá no meu colo aqui sair. Eu tô falando com os meus alunos aqui. Acho que você tá falando. E eu tô gravando a aula. Então deixa eu continuar. Vamos lá, gente. Não deu para parar o programa que eu comprei caro aqui para fazer essas aulas para você. Não sei, não tá funcionando. Não tá aparecendo aqui. A barra apareceu agora, que eu ia dar um pause e agora que ela resolveu aparecer. Então eu não vou editar esse vídeo porque não tem jeito de cortar. Então vocês vão ter que ficar vendo essas coisinhas aqui, né? Tô com o meu gatinho aqui. Meu não, né? Do meu filho. Aí meu marido chegou e eu fiquei com medo dele pular em cima do carro. Vamos lá. Então, gente, as tampas, tem que ter um cuidado muito grande com as tampas, porque as tampas são de borracha, pode ser borracha sintética ou borracha natural, né? Feita da seringueira. Mas, enfim, além dos componentes, dos polímeros, por exemplo, se for uma borracha sintética, eu vou pôr ali várias outras substâncias. E essas substâncias não podem também passar para o medicamento, não podem ceder, não podem absorver coisas do medicamento, tudo aquilo que a gente já falou, né? E as tampas, elas devem oferecer perfeita vedação, não posso ter contaminantes externos, mesmo depois de perfuradas várias vezes. Os recipientes para preparações injetáveis são classificados em recipientes para dose única, recipientes para dose múltipla e recipientes para perfusão, né, os soros em geral. Então, vocês veem que tem uma grande quantidade, uma grande variedade de materiais de embalagens aí para essas diferentes injetáveis, né? Injetáveis de pequeno volume, geralmente são ampolas de vidro, existem ampolas plásticas também, né? Mas são menos comuns. Dose múltipla, a gente vai ver muitos pós para injetáveis, às vezes doses múltiplas, que vão ser um frasco de vidro com tampa de borracha, pode ser borracha sintética, geralmente, e aqueles recipientes bem comuns para soros, né, e produtos para perfusão, que são plásticas, né. Vamos falar um pouquinho das tampas, então. Essas tampas aqui são muito comuns na indústria farmacêutica, a gente tem alguns fornecedores também, né, e elas vão ser bastante usadas no setor de pós para injetáveis, que a gente vai colocar um pó num frasquinho de vidro, fechar com essa tampinha e colocar um selo de alumínio, tá, em cima. São fabricados em materiais obtidos a partir de polimerização, poliadição ou policondensação de substâncias orgânicas. Os polímeros obtidos são geralmente vulcanizados. As formulações das tampas contêm elastômeros, naturais ou sintéticos, né, substâncias que vão dar essa característica elástica, e aditivos inorgânicos e orgânicos para auxiliar ou controlar a vulcanização, proporcionar propriedades físicas e químicas, coloração ou estabilizar a formulação da tampa, ok? O processo de vulcanização é utilizar enxofre, né, para fazer com que essa borracha se torne mais resistente, né, mais durável. Então, é um processo químico. Próximo slide.
Vamos falar dos tipos de vidro. O tipo 1, que é o vidro usado para injetáveis, a gente chama-se de vidro borossilícico. Por quê? Ele tem boro, alumínio e silício e alguns outros metais, mas principalmente esses dois. O que são as características dele? Ele é altamente resistente, é exigido para todas as embalagens de produtos injetáveis. E nele, vários cátions alcalinos e alcalinos terrosos foram substituídos por boro ou alumínio e zinco. Então, é um vidro especial, realmente. Não é o vidro de um copo, né, que a gente usa em casa, que é vidro tipo 3, esse aqui, tá? O vidro tipo 2, a gente chama de sódico cálcico tratado. E é um vidro feito para ser usado em frascos para medicamentos líquidos orais, como xaropes, né, suspensões orais. Nesses vidros, eles sofrem um processo de desalcalinização, que é um tratamento para remover a alcalinidade que fica na superfície do vidro quando ele é formado. Então, essa remoção vai evitar formação de cristais de uma reação entre o vidro e a água, uma coisa muito importante para um medicamento ter estabilidade. Próximo. Esse tratamento, né, do vidro tipo 2 é realizado expondo-se a superfície do vidro a uma atmosfera de vapor e gases, principalmente de dióxido de enxofre, a temperaturas elevadas, e aí os álcalis reagem com os gases, formando sulfatos que se depositam na superfície e são retirados por lavagem. Então, os frascos para qualquer tipo de xarope, né, qualquer tipo de produto oral, são do vidro tipo 2. E o vidro tipo 3 é o sódico cálcico normal. Eles não têm esse tratamento com enxofre e, consequentemente, eles são menos resistentes quimicamente. Vamos falar um pouquinho dos recipientes de plástico, que são muito interessantes. Tem vários plásticos que são trabalhados na indústria farmacêutica, por exemplo. Lá na farmácia magistral, a gente vai trabalhar muito com polietileno de alta densidade, conhecido como PEAD, né? Aqueles frasquinhos brancos que toda farmácia tem. Na indústria farmacêutica, a gente trabalha com PEAD, a gente trabalha com polipropileno, a gente trabalha com PET, né? Então, são vários tipos de plásticos diferentes, cada um tem a sua utilidade. Eles são mais resistentes à quebra, é uma vantagem, né? O preço varia, como eu disse, conforme o preço do petróleo, né? E também tem várias apresentações diferentes. Então, nós vamos falar de polietileno, polipropileno, cloreto de polivinila, que é o PVC, tereftalato de poliestireno e poliestireno. Vamos lá. Estou voltando, gente. Qual que é a composição dos plásticos? Eles são uma mistura, gente. São o polímero, que dá nome ao plástico, mais uma série de aditivos, que são antioxidantes, antiestáticos, corantes, plastificantes, para dar mais maleabilidade ao plástico, modificadores de impacto, por exemplo, para plástico ficar menos quebradiço, lubrificantes, corantes, estabilizantes. Então, esses antes todos aí, esses aditivos é que são problema, que geralmente migram para o seu produto, né? Porque o plástico em si é um polímero enorme, uma molécula, macromolécula insolúvel, e ela não vai migrar para o seu produto, mas esses outros componentes que estão ali misturados no polímero podem ceder, né? Esse é o grande problema do plástico. Vamos falar do polietileno. Vou passar para cá. Então, o mais utilizado é o polietileno de alta densidade, como eu disse para vocês, o PEAD, essas embalagenzinhas brancas aqui das farmácias. Ele tem uma adequada barreira contra a umidade, mas é pouco eficaz contra o oxigênio e outros gases. Então, gente, se um medicamento é altamente reativo ao oxigênio, ele vai ter problema nessa embalagem.
Não é atacado pela maioria dos solventes, nem por ácidos e bases fortes. Ele é muito usado para envasar cápsulas na farmácia, cremes também, né? Cremes, géis. Possui como desvantagem a opacidade. Gente, o polietileno, ele não se consegue ele transparente, é só leitoso, né? Opaco. E também ele é altamente permeável a odores, sabores e oxigênio. Então ele vai absorver, né, por exemplo, um corante, uma essência que você colocar no seu produto. Dois aditivos importantes utilizados durante o fabrico são os antioxidantes, como o hidroxibutiltolueno, e os antiestáticos, como os polietileno glicóis e amidas de cadeia longa. Né, antiestático, não sei se todo mundo lembra o que é um problema de estaticidade, né, do plástico, é atrair pequenas partículas, quando você abre um plástico e qualquer pedacinho de papel fica grudado ali por causa da eletricidade estática. Então, para não acontecer isso com essas embalagens, por exemplo, eu abro a caixa de papelão onde vieram essas embalagens e aí entra um monte de sujeira de papelão dentro do frasco. Então, são adicionados os antiestáticos, que eu engasguei aqui para falar. Polipropileno. Todo mundo conhece o polipropileno, e geralmente as garrafinhas de água são feitas desse plástico. A vantagem desse material sobre o polietileno é que esse não apresenta fissuras em qualquer circunstância. O polietileno, que a gente falou antes, né, com o passar do tempo ele pode rachar. Se ele começa a secar aquele frasco, né, começa a ficar mais seco, ele pode ter rachaduras. Bom, agora o polipropileno, então, ele não tem esse problema. Ele tem uma ótima resistência à maioria das substâncias químicas, incluindo ácidos fortes, bases, maioria das substâncias orgânicas. Os solventes aromáticos ou halogenados o amolecem, então não podem ser usados, né? Ele é uma barreira eficiente contra gases e vapores, e a falta de transparência também é um problema para esse tipo de polímero, mas se for numa espessura bem fininho, ele fica transparente, como nas garrafinhas de água, né? Então, uma barreira eficiente contra gases e vapores, já falamos. A permeabilidade é equivalente ou ligeiramente melhor que a do polietileno. Como possui ponto de fusão elevado, é utilizado para embalagens que irão sofrer autoclavação. Então, por exemplo, soros, né, as embalagens de perfusão cutânea. Aqui tem alguns exemplos de embalagem com polipropileno, inclusive também materiais, né? Então, garrafa de água, de suco, potes de embalagens de cosméticos e embalagens de... o que eu fiz, meu Deus? Embalagem de alimentos. Foi mal. O PVC, que é o cloreto de polivinilo, muito famoso, muito usado na indústria farmacêutica, para quê? Para fazer os blisters, né? Essa parte transparente aqui dos blisters, ok? Os blisters são formados por uma camada de alumínio e uma camada de PVC, e pode ser outros tipos de polímero também, tá, gente? Como a Clair, tem uma série de outros compostos, outros componentes que vão dar características diferentes. Então, eles podem ser transparentes como cristal, né, é uma vantagem muito boa. É uma barreira adequada ao oxigênio. Ele possui maior dureza, mas é menos resistente a impactos, ele pode se romper com impactos. Mas, para isso, a gente pode usar substâncias plastificantes para reduzir essa dureza, né, como os polietileno glicóis, que a gente falou no slide anterior. É excelente barreira para óleos e hidrocarbonetos. É uma barreira adequada à umidade e gases em geral, porém os plastificantes reduzem um pouco essa adequada barreira à umidade. Então, aumentando o plastificante do PVC, eu posso diminuir, né, a barreira contra a água, então pode ficar mais permeável à água.
é largamente utilizado nas embalagens tipo blister e como bolsas plásticas para embalar injetáveis de grande volume. Poliéster. Gente, o poliéster são os famosos envelopinhos. Às vezes a gente compra, né, os sachês. Eles são formados de algumas lâminas. Então pode vir uma lâmina de alumínio, uma lâmina de poliéster. Se a gente for pensar no poliéster puro, são aquelas embalagens de AS infantil, rosinha, né, coloridinha, essas aqui, que muitos laboratórios já trocaram por blister, porque ela é péssima, muito ruim a permeabilidade dela à umidade. Né, uma vez eu trabalhava na minha primeira indústria farmacêutica que eu trabalhei na vida, a gente recebeu alguns lotes devolvidos de AS infantil, porque eles foram lá para o Amazonas, e lá a gente sabe que é muito úmido, chove todo dia, e essas embalagens não resistiram, né, o ácido acetil salicílico que estava aqui dentro, entrou em contato com a umidade e se transformou em ácido acético, então fica aquele cheiro forte. E aí a gente teve que trocar, né? Foi bem terrível. Eu não era do setor de sólidos, tá, gente? Eu não fui a culpada, mas, né, eu lembro de acontecer isso. Casos que acontecem aí na indústria. Então, eles são usados para embalagem de produtos sensíveis à umidade. Há controvérsias, porque não é muito bom, né? Mas também tem um problema, gente. A selagem pode tá ruim também, e pode entrar não pelo poliéster propriamente dito, mas através da junção entre essas duas lâminas aqui desse produto. Gases e luz. Os laminados, gente, eles são muito mais resistentes, porque eu não vou ter só poliéster, eu vou ter uma camada aqui de vários produtos, tá? Gente, dei um pause aqui, porque meu marido saiu, começou a conversar comigo, sabendo que eu tô dando aula, mas tudo bem, né? Vamos continuar. Gente, o tereftalato de polietileno é o PET, né? Embalagem muito comum, das mais usadas no mundo inteiro. Tem mais de 30 anos que ela é usada, né? Aqui tá 25 anos, mas tem mais de 30 anos que ela é usada. E ela tem um histórico já de ser segura para uso, né, em alimentos e medicamentos. Ela é um polímero formado pela reação do ácido tereftálico com o dimetiltereftalato e etileno glicol na presença de um catalisador. Ela tem uma ótima resistência a impacto, ela é uma barreira eficaz contra gases e aromas, possui um peso bem menor em comparação com o vidro, então é uma vantagem em relação ao vidro, né, e é muito mais fácil de manusear na indústria, como a gente já falou. Bom, eu acho que a nossa aula acabou, chegou ao fim, então a gente falou das principais substâncias utilizadas hoje na indústria farmacêutica, como para materiais de embalagem primária, né, e cada tipo de medicamento, como injetáveis, medicamentos orais, sólidos, tem embalagens específicas e materiais específicos que são usados, ok? Então, por hoje é só, gente, e a gente continua a falar sobre embalagens na próxima semana, tá? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.